Você precisa de uma boa notícia hoje? Aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. A mensagem maravilhosa do Evangelho é que Jesus nos quis. Ele teve a disposição de nos redimir, de nos comprar de volta da escravidão do nosso pecado e de nós mesmas. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, Sua Jornada para a Alegria, na voz de Renata Santos. Redimida. A palavra pode ser usada como um clichê, mas para todo cristão em Jesus, o conceito de redenção é crucial. A história de Ruth vai te ajudar a ver a redenção sob uma nova perspectiva. Nancy vai explicar isso hoje neste 10º episódio da série chamada Ruth, o poder transformador do amor redentor. Você já se sentiu como se ninguém notasse todas as pequenas coisas que você faz para servir em casa? Você sente que não recebe muita apreciação e que talvez faça muitas coisinhas que as pessoas nem percebam? Às vezes é fácil começar a pensar que não faz diferença se servimos aos outros ou não. Estamos estudando a história de Ruth. Estamos no 2º capítulo do livro de Ruth. Ruth foi colher espigas no campo de Boaz. Ela é uma viúva pobre e desamparada e descobriu que aquele campo é um campo de graça. Boaz disse a ela: "Vou atender às suas necessidades. Não vá a outro campo colher. Fique aqui e suas necessidades serão atendidas. Haverá comida, haverá água, haverá proteção contra aqueles que possam tentar te fazer mal nesse campo." No trecho que vimos ontem, Ruth respondeu com espanto ao perceber que Boaz anotou que ele se interessou por ela. Ela tem um espírito humilde, ela tem um espírito grato. Ela diz no capítulo 2, versículo 10: "Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira?" Ela está assombrada. Ela sabe que não merece esse tipo de atenção e cuidado. Deixe-me dizer novamente que nenhuma de nós merece a graça de Deus. É isso que torna a graça, graça. É gratuita, é imerecida e não pode ser comprada. Não podemos trabalhar por ela, não a merecemos e não podemos conquistá-la. Eu encontro muitas mulheres caminhando com Deus, mas realmente frustradas porque estão tentando se tornar aceitáveis para Deus. A única maneira de você e eu sermos aceitáveis a Deus, de encontrarmos favor aos seus olhos, é através de Jesus Cristo. Ele é quem nos torna aceitáveis através de sua morte na cruz. Bem, voltando a Boaz e Ruth. Boaz respondeu no versículo 11: "Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia." Boaz diz que ouviu. O boato se espalhou. As pessoas estão comentando. Você acha que Ruth percebeu isso? Eu não acho que ela percebeu. Acho que ela estava apenas fazendo o que deveria fazer e não tinha nenhuma intenção de se promover. Tenho certeza de que ela não tinha ideia de que haveria um livro na Bíblia com o seu nome e que haveria esse tipo de reconhecimento, que estaremos aqui estudando sua vida hoje. Ela era apenas uma serva humilde, fazendo o possível para sobreviver. Mesmo assim, Boaz diz: "Você tem uma reputação, as pessoas sabem, as pessoas estão comentando sobre o que você fez." Eu não acho que Ruth pensasse que isso era uma grande coisa. Ela estava apenas sendo fiel. Mas Boaz disse: "Eu ouvi." As pessoas notaram. Notei que Ruth não se exaltou nem se promoveu. Uma das coisas que realmente me entristece quando olho para minha própria vida é até que ponto, para ser sincera, muitas vezes eu estou tentando obter crédito ou reconhecimento por atos de obediência e serviço. Você talvez nunca saiba disso sobre mim.
Quando Deus ilumina o interior do meu coração, percebo que há uma grande luta quanto à minha motivação. Por que eu faço o que eu faço? Faço isso para ser vista? Faço isso para ser reconhecida? Faço isso para ser apreciada? Ou faço isso a partir de um coração de fidelidade, obediência, verdadeiro amor e serviço? Ruth não se exaltou, ela não se promoveu, ela não estava chamando a atenção para si mesma. Ela permitiu que Deus a promovesse e a exaltasse em seu tempo. E isso não era o que ela estava buscando. O versículo que me vem à mente é Provérbios 27:2, que diz: Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho, e não você mesmo. Eu posso ainda ouvir o meu pai nos contando sobre esse versículo quando éramos pequenas. Ele sempre enfatizava a importância de deixar Deus moldar nossa reputação, viver uma vida santa e amorosa, sem se exaltar ou se promover. Ele diz no versículo 11 do capítulo 3, Toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Veja, uma boa reputação se espalha. Uma mulher que age corretamente aos olhos de Deus será conhecida como uma mulher de virtude e bondade. É isso que Provérbios 31 nos ensina. Já falamos que Ruth talvez tenha sido a mulher que inspirou a descrição da mulher virtuosa no capítulo 31 de Provérbios. Salomão era seu bisneto. Nesse capítulo, afirma-se que uma mulher que teme ao Senhor será elogiada, seus filhos a chamarão de abençoada, seu marido se orgulhará dela na presença dos amigos, no lugar de comércio. E Boaz diz a Ruth, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Você pode pensar que ninguém nota, pode achar que ninguém se importa, mas as pessoas notam sim. Quando você é uma mulher gentil, generosa, altruísta e prestativa, as pessoas percebem. Não precisamos chamar a atenção para nós mesmas. Nenhum comportamento passa despercebido. O chefe dela estava observando. A cidade inteira estava de olho. Todos sabiam como era o caráter e o coração de Ruth. Posso te dizer algo mais que eles sabiam? O espírito de Noemi. Todos conheciam a amargura dela. Lembra que no capítulo 1, todas as mulheres olharam para ela e disseram, é essa a Noemi? Talvez não tenha sido assim, mas no contexto parece que elas ficaram espantadas ao ver como ela estava tão triste, tão abatida, tão cansada de tudo que passou. E ela chega a dizer, não me chamem de agradável, me chamem de amarga. Elas sabiam da amargura dela, ela falava sobre isso, elas conheciam que tipo de mulher ela era. O que somos por dentro acaba sempre transbordando por fora e as pessoas percebem. Por isso, o que precisamos fazer não é tanto cuidar da nossa reputação, mas sim guardar os nossos corações, porque se guardarmos nossos corações e os deixarmos cheios de Jesus, nossa reputação será a certa. Acredito que Boaz se sentiu atraído por Ruth não só por sua beleza natural, embora ela pudesse ou não ser fisicamente atraente, mas eu estou convencida de que o que realmente chamou a atenção de Boaz foi o coração de serva dela, seu espírito, sua humildade, seu caráter, sua confiança e seu relacionamento com Deus. Ele diz a ela no versículo 12, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ele está dizendo, você será recompensada. Este é um trabalho ingrato agora, mas há uma recompensa chegando. As Escrituras prometem recompensas por um trabalho fiel, por uma labuta fiel. Em todo o Novo Testamento, nos é prometido que, se formos fiéis em obedecer a Deus e servi-lo, teremos recompensas.
Pensa naquela passagem de Colossenses, capítulo 3, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Portanto, quando você limpa sua casa, quando você cozinha, quando você lava as roupas dos seus filhos e quando arruma as coisas da sua família, a quem você está servindo? Se você serve a sua família principalmente para receber a apreciação e a gratidão dos outros, isso pode ser considerado como egoísmo. Mas, se você faz isso como uma serva, com um coração amoroso, está servindo a Cristo em seu trabalho diário. Se eu estou servindo a Cristo em meu trabalho diário, na monotonia, na rotina, nas longas e solitárias horas de estudo, lendo, estudando, meditando e preparando, nosso dia a dia geralmente não é glamuroso. Mas se você se lembrar de que está servindo a Cristo, se eu me lembrar de que eu estou servindo a Cristo, Ele diz em Colossenses que você saberá que receberá do Senhor a recompensa. Há uma promessa de que haverá retribuição. É isso que Boaz diz a Ruth, que o Senhor te recompense pelo que você fez. Se você está buscando a resposta e a gratidão e a recompensa do mundo, então a gratidão dos homens pode ser tudo que você recebe. Eu não sei sobre você, mas eu preferiria muito mais ter o reconhecimento do Senhor, a retribuição e a recompensa dele. Se precisar abrir mão de toda a gratidão e reconhecimento que eu possa receber das pessoas aqui na terra para saber que o Senhor ficou satisfeito e que serei recompensada por Ele, valerá a pena. Boaz diz a Ruth que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. As asas de Deus. Ruth havia encontrado segurança e proteção sob as asas de Deus. Isso aconteceu na vida dela muito antes de ela encontrar refúgio sob as asas de um marido. Veja, Noemi havia dito às suas noras no primeiro capítulo: voltem para Moabe, fiquem lá. É lá que vocês encontrarão descanso. É lá que vocês encontrarão um marido. É lá que vocês encontrarão um lar. Mas Ruth estava disposta a abrir mão da possibilidade de ter um marido, de ter filhos, porque ela sabia que, no fim das contas, a segurança não está em nenhum homem, nenhuma pessoa, nada, nenhuma experiência ou lugar nesta terra. No fim das contas, a segurança está sob a proteção e o abrigo de Deus, sob suas asas. Uma mulher que encontrou o seu lugar de descanso em Deus, seja ela casada ou solteira, tenha filhos ou não, será uma mulher protegida e cuidada. Ela será uma mulher com refúgio. Ao pensar na vida de Ruth, vejo os resultados de uma mulher que busca abrigo em Deus. Ela era uma mulher contente. Ao ler essa história, vemos uma mulher com um espírito livre. Ela é livre porque não é controlada pelas circunstâncias, pois sua circunstância maior é Deus. Ela pode confiar que Deus agirá por meio dos outros. Mesmo tendo uma sogra amarga, ela confia que Deus dará a direção através dessa sogra, mesmo que a pessoa que dá a direção não seja tão espiritualmente madura ou sensível, porque a sua confiança não está na sogra ou no marido. A confiança dela está em Deus. Como resultado de buscar abrigo sob as asas de Deus, ela tem um espírito tranquilo. Ela não precisa lutar ou manipular suas circunstâncias. Há uma tranquilidade no espírito dessa mulher. Não há um sentimento de desespero ou de estar em turbulência, mas sim uma calma.
Acredito que muita da instabilidade e da agitação que às vezes nos caracteriza como mulheres é resultado da insegurança e da falta de confiança em Deus. Como resultado de encontrar seu refúgio sob as asas de Deus, ela se colocou em uma posição onde Deus poderia abençoá-la. A bênção começa na vida dela e Deus começa a transformar suas circunstâncias. Ele sempre esteve planejando isso. Vamos continuar no versículo 17 do capítulo 2. Diz: E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Foi uma boa quantidade para um dia, né? No versículo 18, ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. A propósito, quando somos disciplinadas e controladas até mesmo nessas áreas práticas da vida como a alimentação, um dos benefícios será que teremos recursos para compartilhar com os outros. Nos versículos 19 e 20, então Noemi perguntou: Onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Essa palavra, bondade, Deus não parou de mostrar sua bondade. É aquela palavra que talvez você já tenha ouvido eu falar antes, a palavra hebraica do Antigo Testamento, Hesed. Ela significa a fidelidade e a bondade amorosa de Deus. Eu amo essa palavra e eu espero que você também aprenda a amá-la ao vê-la ao longo das Escrituras. Aqui, ela é traduzida como sua bondade. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Vamos voltar a essa frase em um momento, mas vamos continuar até o final da passagem. Versículos 21 a 23. Então Ruth, a moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. E Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim, Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Vamos voltar ao versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela disse: Deus tem um plano para nós, Ele está cumprindo isso. Mesmo que nossas vidas pareçam estar sem esperança, mesmo que tenhamos perdido aqueles que eram mais queridos para nós. Lembre-se de que Noemi havia perdido seu marido, ela havia perdido seus 2 filhos, aqueles que eram mais preciosos para ela, e Ruth havia perdido seu marido. Noemi está dizendo: Deus ainda tem sido bondoso conosco. Mesmo com essa perda, Deus ainda nos mostra seu amor e fidelidade. E ela acrescenta o que a faz perceber isso. Ela diz que o homem, qual homem? Boaz. O homem cujo campo você achou que tinha ido por acaso hoje, ele é o nosso parente próximo, ele é um dos nossos redentores. Suas traduções vão traduzir essa palavra de forma diferente, mas tudo se baseia na mesma palavra hebraica, que é a palavra Goel, G-O-E-L, Goel. Já mencionamos isso um pouco antes em nosso estudo, mas eu quero expandir isso um pouco hoje, agora que o conceito realmente ganha foco nessa parte da história. Ele é um parente próximo, ele é um dos nossos Goéis.
A palavra Goel, apenas para relembrar para aquelas que talvez não tenham estado conosco nas sessões anteriores, significa, na verdade, protetor. Ela se refere a um parente que protege ou resgata um familiar necessitado de problemas ou de perdas. Lembre-se de que, de acordo com a lei de Moisés, o parente mais próximo tinha tanto o direito quanto a responsabilidade em relação a um parente empobrecido. Lembre-se de que a qualificação era que você tinha que ter uma necessidade. Para ter um redentor, você precisava ter uma necessidade. Havia duas maneiras pelas quais isso acontecia. Uma estava relacionada às terras da família. A outra estava relacionada ao nome da família. No que diz respeito às terras, se um homem tivesse que vender sua propriedade por causa da pobreza, o parente mais próximo, o parente vivo mais próximo, tinha o direito de resgatar essas terras, comprá-las de volta e devolvê-las ao homem que estava perdendo suas terras. Deus queria que as propriedades permanecessem nas mãos das famílias. E, mais importante ainda, quando um homem morria sem filhos homens para continuar o nome da família, seu irmão se casaria com a viúva. Eu sei que isso pode parecer um pouco complicado, mas tentamos revisar algumas vezes para que isso realmente ficasse claro em nossas mentes. O irmão do falecido se casaria com a viúva. Através da união deles, o primeiro filho homem seria considerado o filho do falecido e continuaria o nome da família, a linhagem da família. Para ser um Goel, para ser um redentor, havia 3 qualificações que precisavam ser atendidas. Queremos olhar para elas porque, ao voltarmos para a história de Ruth e Boaz, veremos que ele não apenas atendeu a essas qualificações, mas, ainda mais importante, quando Cristo veio à Terra para nos redimir, ele também atendeu a essas qualificações para ser o nosso Goel, o nosso Redentor. Deixe-me afirmar as 3 qualificações e depois expandiremos um pouco mais sobre elas. Primeiro, ele precisava ter o direito de redimir. Em segundo lugar, ele precisava ter o poder ou a capacidade de redimir. E em terceiro lugar, ele precisava ter a disposição de redimir. Para ser um redentor, um Goel, um protetor, ele tinha que atender a essas 3 qualificações. Primeiro, o direito de redimir. O que dava a um homem o direito de redimir era o fato de que ele era um parente, de que ele era um parente próximo. Ninguém mais tinha o direito de exigir que o comprador vendesse a propriedade de volta ao judeu empobrecido. Ao entrarmos no Novo Testamento, vemos que Cristo tem o direito de nos redimir. Como ele teve esse direito? Ele se tornou nosso parente próximo. As Escrituras dizem que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus assumiu a carne humana, ele se tornou homem. É isso que celebramos no Natal, a encarnação, ele se tornou homem. Hebreus 2 nos diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Filipenses 2 nos diz que ele se humilhou e tomou sobre si a forma de um servo. Ele foi feito à semelhança de homem. A encarnação por si só não fez de Cristo um parente próximo o suficiente para nos redimir, pois lembre-se de que ele era um homem sem pecado. Ele era um homem perfeito, ele era o Deus homem. Para nos redimir, ele teve que dar um passo a mais para obter o direito de nos redimir. Aquele que participou da nossa carne e sangue teve que ir à cruz e se tornar pecado por nós. Assim, ele se tornou nosso parente próximo. No estábulo de Belém, ele foi feito à semelhança do homem, mas quando foi à cruz,
Ele foi feito à semelhança do homem pecador. Ele se tornou pecado por nós. É a cruz que fez de Cristo o parente mais próximo do pecador e lhe deu o direito de nos redimir. Veja, o parente precisava não apenas ter o direito, mas também o poder ou a capacidade de redimir. Isso significa que ele precisava ter os meios financeiros para fazê-lo. Ele tinha que ter o dinheiro para comprar a propriedade de volta ou para assumir essa viúva como sua esposa. Era uma decisão custosa, exigia um preço a ser pago. As Escrituras nos dizem que não fomos redimidas com coisas perecíveis como prata e ouro, da vã maneira de viver herdada de nossos antepassados, mas com o precioso sangue de Cristo. Esse foi o preço. Cristo, nosso rico parente próximo, tinha a capacidade de nos redimir. Ele tinha a riqueza. O preço era o seu sangue precioso e ele o ofereceu como pagamento por nossa redenção. Em terceiro lugar, o Redentor tinha que ter a disposição de redimir. Veja, Boaz, não sendo um irmão do falecido, mas um parente próximo, na verdade, não estava sob nenhuma obrigação de intervir em favor de Ruth. Ele estava disposto a intervir, mas não era sua obrigação. Na verdade, veremos na próxima semana, quando chegarmos ao capítulo 4, que havia um parente mais próximo. Havia um parente mais próximo que queria a terra, mas não queria Ruth. A maravilhosa mensagem do Evangelho é que Jesus nos quis. Ele teve a disposição de nos redimir, de nos comprar de volta da escravidão do nosso pecado e de nós mesmas. Tito 2,14 nos diz que ele se entregou por nós, para que pudesse nos redimir para si mesmo, um povo de sua própria posse. Temos em Cristo nosso Boaz celestial, aquele que é, como Noemi disse sobre Boaz, nosso parente próximo. Ele é o nosso Goel. Ele tem o direito de nos redimir. Ele se fez carne e estava disposto a se tornar pecado ali na cruz em nosso favor. Ele tem o poder, a capacidade de nos redimir pela disposição de pagar o preço que Deus exigia por nossa redenção. E então, ele demonstrou que estava disposto. Ele fez isso não porque tinha que fazer, mas porque ele queria. Seu amor, sua misericórdia, sua graça disseram: estou disposto a redimi-los. Assim chegamos ao final do capítulo 2. Temos, como fizemos no final do capítulo 1, outra referência à colheita. Quando terminamos o capítulo 1, era uma cena triste. Aqui estavam essas duas viúvas desoladas e solitárias voltando para Belém e sem saber onde conseguiriam qualquer provisão. Mas ao longo de um capítulo, muita coisa mudou. Muita coisa ainda vai mudar, porque bem próximo há um Redentor que estará disposto a pagar o preço para redimir essas duas mulheres de sua pobreza e necessidade. Como você tem experimentado a bondade do Senhor em sua vida? Nancy DeMoss Wogemuth tem nos mostrado sua bondade no livro de Ruth. Ao olharmos para a história de Ruth, espero que você esteja vislumbrando o caráter de Deus. A Bíblia não apenas nos fala sobre Deus, mas é assim que nos aproximamos mais dele. Você também pode continuar se aprofundando na Palavra de Deus através do estudo de Ruth do Aviva Nossos Corações, Ruth Experimentando uma Vida Restaurada, que faz parte da série Mulheres da Bíblia. E você poderá vivenciar a história de Ruth de uma maneira mais profunda ao longo de 6 semanas. Encomende a sua cópia ainda hoje no nosso site avivanossoscorações.com. Bem, na história que temos estudado, pode parecer que Ruth pede Boaz em casamento. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Vamos analisar este incidente na próxima semana. Agora vamos orar. Obrigada, Senhor, pela mensagem de redenção
e por Cristo, nosso Redentor. Nós te adoramos, ó Cristo, nosso Goel, nosso parente próximo, pois somente a Ti pertence o direito, o poder, a capacidade e a disposição de nos redimir de nós mesmas, de nosso pecado e desse sistema que vai de acordo com o mundo. Assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.